Na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, acontece o lançamento dos 2 primeiros volumes da coleção História da Justiça no Espírito Santo. E a TV Justiça conversa com o coordenador do projeto, o jornalista e editor Antônio de Pádua Gurgel. Boa tarde, Gurgel, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Gurgel, me conta como foi o início desse projeto, como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu quando eu tomei conhecimento de um volume publicado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, chamado Notas sobre o Supremo Tribunal, Império e República. Então, me chamou a atenção o fato de que ele não se restringia a abordar o período republicano, e sim que ele retroagia até o período do Império. Então, como eu sabia que a Carta de Doação da Capitania do Espírito Santo tinha sido escrita em 1534 e é considerada a nossa primeira organização judiciária, então eu comecei a conceber esse projeto que vem desde o início da colonização, não só da colonização do Espírito Santo, mas também da colonização do Brasil. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello gostou muito do trabalho, ficou entusiasmado e disse que esse trabalho merece estar em todas as bibliotecas do Brasil, porque ele resgata não apenas a história da justiça, mas também a história do Espírito Santo e a própria história do Brasil. Para você ter ideia, um dos capítulos fala sobre a primeira visitação da Inquisição ao Brasil, que foi na Bahia. E nessa primeira visita da Inquisição ao Brasil, há vários processos relativos ao Espírito Santo. E nós tivemos a oportunidade de exibir no livro 29 desses processos integralmente, desde a acusação até a sentença. Então é um projeto que está em sintonia com o Programa Nacional de Preservação do Judiciário, não é isso? Sem dúvida. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem recomendado, inclusive através de documentos oficiais, que os diferentes tribunais de justiça promovam e apoiem iniciativas nesse sentido. Sob o argumento de que a preservação da memória é um atributo da cidadania e é um direito do cidadão. Então, ao apoiar esse projeto, o tribunal, principalmente no que se refere à sua democratização junto à população, permitindo que a população tenha acesso a esse material, ele estará atendendo a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça e também cumprindo uma de suas atribuições, que é justamente a preservação de sua própria memória. No primeiro volume, há um resgate do início da atuação da Justiça no Espírito Santo, como você já mencionou. Como é que foi feito esse resgate histórico? Eu tive a sorte de procurar, logo no início do trabalho, procurar o historiador Estilac Ferreira dos Santos, que é meu parceiro em outros projetos, e então, sabendo que ele tinha algum conhecimento sobre o assunto, eu comentei com ele que eu estava querendo estruturar um projeto nesse sentido, e qual não foi a minha surpresa quando ele falou que ele tinha feito um pós-doutorado na Universidade de Lisboa, e durante cerca de 2 anos ele tinha frequentado a Torre do Tombo, pesquisando justamente esse assunto. Então, quando eu falei com ele, ele já tinha esses 29 processos da época da Inquisição e muitos outros materiais, inclusive sobre a ouvidoria, que também era um órgão da justiça e que, em certo momento, era a única instância de poder que existiu no Espírito Santo durante cerca de 100 anos, e outras coisas mais. Então, inclusive, eu pedi a ele que ele acrescentasse também um capítulo sobre as origens do direito português, porque como nós éramos regidos pelo direito português, então o leitor, ao tomar conhecimento do nosso livro, ao ler o nosso livro, ele vai conhecer um pouco também de história do direito medieval, porque a origem do direito canônico e do direito romano, que são os fundamentos do direito português. Então, realmente é um livro, assim, que é um trabalho que tem muita utilidade para quem se interessa por história do Brasil e
especificamente sobre história da justiça, mas sobre história do Brasil de uma forma geral. E além do Estilac, que é historiador, também teve colaboração de fotógrafos, de outros jornalistas. Como é que foi essa participação? O primeiro volume, o autor do primeiro volume é o Estilac Ferreira dos Santos. Então, na parte de texto, a elaboração do texto do primeiro volume, ele foi o responsável. E o primeiro volume, ele vai desde o início da colonização até a criação do tribunal. Chama-se Do Tribunal da Inquisição ao Tribunal de Justiça. O segundo volume, ele é chamado Da República Velha à Era da Cidadania, e contou com a participação de várias pessoas, vários jornalistas, e sob a minha coordenação, que eu fiz o texto final do trabalho, coordenei a pesquisa e fiz o texto final. O que é abordado nesse segundo volume? Nesse segundo volume tem a história do Tribunal de Justiça, tem as atribuições da Justiça no Espírito Santo, as diversas funções do Poder Judiciário, os diversos órgãos do Poder Judiciário, inclusive as novas conquistas da cidadania que surgiram após a Constituição de 1988 e que permitem um amplo acesso da população aos serviços judiciários. Então, ele vai desde a proclamação da República. O que chama atenção nesse segundo volume é um texto de Rui Barbosa, que é uma petição que ele elaborou em defesa dos interesses do Espírito Santo na questão de limites com Minas Gerais. É um trabalho longo, um trabalho detalhado e que é uma verdadeira aula de direito, não apenas para estudantes, como também para advogados. E muito mais do que isso, é uma aula de história, porque ao abordar a questão de limite de Minas Gerais com o Espírito Santo, Rui Barbosa ele resgata também o início da colonização, a questão indígena, as diversas tribos, enfim, também o texto dele é muito rico do ponto de vista histórico. Aí, respondendo a sua pergunta, então, além de Estilac e Rui Barbosa, alguns jornalistas participaram, alguns que estavam na época trabalhando no Tribunal de Justiça, como José Caldas da Costa, o Elimar Cortes, e também o pessoal de artes plásticas, que fez a capa, por exemplo, que foi o Renan Correia, o pessoal de editoração, que participou, a Copy Gráfica, editora, participou também do projeto, fotógrafo César Inácio Nunes, que também tem uma experiência nessa área de justiça. Enfim, é toda uma equipe. Para cada projeto que eu elaboro, eu formo uma equipe. E, graças a Deus, tenho tido a sorte sempre de contar com bons colaboradores. Então, agora, na próxima quinta-feira, são lançados os 2 primeiros volumes, mas haverá uma sequência? Haverá uma sequência não apenas em termos de Espírito Santo, mas também em nível nacional. Nós pretendemos lançar brevemente mais 1 ou 2 volumes da História da Justiça no Espírito Santo e vamos entrar em contato com os tribunais de justiça de todo o país, no sentido de que a gente possa contribuir também para que eles cumpram essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, nos colocando à disposição para elaborar trabalhos semelhantes aos que estão sendo lançados agora na quinta-feira. Como é que o senhor avalia a importância desse trabalho para a sociedade? Olha, o exercício da cidadania, um dos fundamentos dele é a memória histórica. Sem memória histórica, não há exercício da cidadania. E, além disso, esse tipo de trabalho, o conhecimento da história, o conhecimento do passado, permite uma compreensão do presente. E a compreensão do presente permite que se possa projetar um futuro melhor. Certo. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigado a você.